Prepare sua vacina anti-raiva que o Pitbull está chegando. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal e deixaram comentários. Vocês fazem parte deste canal e são muito importantes. Felipe Melo de Carvalho, mais conhecido como Pitbull Cachorro Doido, foi revelado pelo Volta Redonda, mas começou sua carreira profissional no Flamengo, em 2001, tendo participado naquele mesmo ano das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa dos Campeões, realizada em Maceió. Em 2003, foi vendido ao Cruzeiro. Com a equipe, Felipe conquistou a Tríplice Coroa, que consiste na conquista de 3 campeonatos em uma mesma temporada. Primeiramente do Campeonato Mineiro, posteriormente conquistou o título da Copa do Brasil de 2003, numa final contra o seu ex-clube. Mais adiante, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2003. No ano de 2004 foi contratado pelo Grêmio. Com a crise cada vez maior se instalando no clube e o rebaixamento inevitável, o rendimento de Felipe foi péssimo, assim como o restante dos jogadores. Foi dispensado a menor expressão do futebol espanhol, que além do Mallorca, também incluíam o Racing Santander e o Almería. Finalmente, em meados de 2008, a chance de atuar por um clube de maior expressão surgiu, quando Felipe foi contratado pela Fiorentina, da Itália. Na janela de verão de 2009, Felipe Melo renovou com a Fiorentina inserindo uma cláusula de rescisão em seu contrato. Uma prova de que Felipe iria continuar por mais algumas temporadas a serviço da Fiorentina. Porém era exatamente o contrário. Após semanas de especulações, em um negócio envolvendo valor em dinheiro mais o jogador Marco Mascioni, a Juventus pagou uma multa rescisória no valor de 25 milhões de euros, equivalente a 70 milhões de reais, tornando-se um dos jogadores brasileiros mais caros da história. A primeira metade da temporada 2009 foi uma para esquecer apesar de um início brilhante para sua carreira na Juventus. Ele marcou seu primeiro gol pela Juve contra a Roma na vitória por 3-1. Com a má fase vivida, a Juventus admitiu estar interessada em emprestar o jogador para qualquer outro time, para esvaziar mais o elenco. Depois de semanas de negociações, em 22 de julho de 2011 Felipe foi emprestado por uma temporada ao Galatasaray. Ele concordou com um contrato com um salário anual de 3.300.000 euros mais um bônus por aparência de 30 mil euros, substituindo Lorik Cana. Ganhou o apelido de Pitbull pelos torcedores da equipe por causa de seu estilo de jogo, o que também ajudou a se tornar rapidamente um favorito dos torcedores. Disse que ele mostrou o respeito mútuo de volta com sua tatuagem do mascote do clube, um leão, em seu braço. Mas isso não é verdade, porque, em sua própria declaração, ele afirma que esta é uma coincidência, e que ele fez a tatuagem devido ao fato de que, no Brasil, um leão representa Jesus Cristo. Ele usava o número 10, que foi usado pelo ex-capitão do Galatasaray Arda Turan, e lendas como Metin Oktay e Georg Hagi. Melo era esperado para fazer uma mudança permanente para o Galatasaray, porém, em 24 de julho negociações de transferência de taxas entre o clube e Juventus quebrou devido ao clube turco solicitar uma taxa mais baixa para o jogador. Em 14 de agosto, os dois clubes foram capazes de concordar outro acordo de empréstimo enviando Melo para a Turquia para a temporada de 2012, para 1.750.000 euros, com o acordo, incluindo a opção, a ser exercida pelo Galatasaray até 30 de abril de 2013, para a aquisição permanente do jogador por um preço de 6,5 milhões de euros. Em 24 de novembro, depois da expulsão do goleiro Muslera, que cometeu um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, Felipe Melo foi para a meta substituir o uruguaio e acabou bem-sucedido, ao defender a cobrança, que daria ao Elazığ o empate. Dessa maneira, o Galatasaray saiu vitorioso da partida. Após esse feito, o clube lançou uma camisa de goleiro personalizada para o volante, com o número 1 e o seu nome. O traje ainda tem um Pitbull, apelido do brasileiro no país. Além do novo uniforme, o brasileiro ainda ganhou luvas personalizadas. Após passar 4 anos na Turquia, Felipe assinou contrato com a Internacional. Em 8 de janeiro de 2017, Felipe rescindiu o contrato com a Internacional, assinando o contrato por 3 temporadas com o Palmeiras.
Em 28 de julho de 2017, o técnico Cuca comunicou ao atleta e ao elenco que não o relacionaria para o jogo contra o Avaí. Após a partida, o treinador confirmou na entrevista coletiva que o volante não fazia mais parte dos planos e que estava liberado para procurar outra equipe, pois não teria mais espaço e não se encaixa no esquema de jogo, podendo não aceitar a reserva e arranjar problemas futuramente. O que também pesou para o afastamento definitivo do atleta foi um áudio vazado, em que Felipe critica o técnico Cuca, sem o citar, usando termos como mau caráter e mentiroso, e dizendo que, com ele, não vestiria mais a camisa alviverde. O atleta treinou separado do elenco, em horários alternativos e aguardou ofertas de outros clubes interessados, o que não ocorreu. No dia 23 de agosto de 2017, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, promoveu uma reunião entre Felipe Melo e o técnico Cuca, o primeiro encontro entre os dois após o vazamento do áudio polêmico, para tentar uma reconciliação entre o atleta e o técnico para que o mesmo seja reintegrado ao elenco. Em 4 de setembro de 2017, Felipe foi reintegrado ao elenco do Palmeiras. Completou 100 jogos pelo clube ao jogar contra o Grêmio Novo Horizontino na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista de 2019. Em junho de 2019, assinou um novo contrato com o Palmeiras até o fim de 2021. No dia 8 de agosto de 2020, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista sobre o Corinthians por 1-1 agregado, tendo o Palmeiras como campeão nos pênaltis por 4-3, com Felipe Melo em campo como zagueiro e capitão do time, erguendo a taça de campeão paulista de 2020, sendo essa a primeira taça erguida pelo Felipe Melo como capitão pelo Palmeiras. Em 30 de janeiro de 2021, o Palmeiras conquistou a Libertadores da América com Felipe Melo entrando no final do jogo. O Palmeiras venceu o Santos por 1-0 no Maracanã, e Melo, como capitão da equipe junto a Gustavo Gomes durante a temporada, levantou a taça da competição continental com o companheiro de equipe. Em 11 de fevereiro de 2021, Felipe Melo desperdiçou o último pênalti na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly. Já recuperado da lesão, foi titular e capitão nos 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Palmeiras ganhou as 2 partidas de decisão e se sagrou tetracampeão, com Felipe Melo levantando a taça mais uma vez. Em outubro de 2021, Melo fez o gol da vitória por 2-1 do Palmeiras contra o Sport pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Foi o gol de número 400 do Alviverde no estádio. O jogador recebeu uma placa em homenagem pelo feito dias depois. Em dezembro de 2021, dias após o título da Libertadores, a diretoria do Palmeiras anunciou que não renovaria o contrato de Felipe Melo, que terminaria no fim do mês. O clube publicou uma carta de homenagem e agradecimento ao jogador no seu site oficial. Felipe saiu do Palmeiras com 225 jogos, 13 gols e 5 títulos. Em dezembro de 2021, após não renovar contrato com o Palmeiras, foi anunciado como jogador do Fluminense ao assinar com o clube até o fim de 2023. Em alusão aos 70 anos do título da Copa Rio de 1952, o jogador escolheu vestir a camisa 52. Comenta aqui sua opinião sobre a carreira polêmica dessa figura emblemática do futebol. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.